Olá, amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, sempre nas manhãs de domingo, aqui na tela da TV Band Vale. E a proposta aqui, você já sabe, é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Pessoas que se destacam em suas áreas e ajudam a projetar o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. O programa de hoje falará sobre Madre Maria Teresa do Jesus Eucarístico, uma religiosa que dedicou sua vida à caridade, fundando uma obra social que já salvou milhares de vidas e que hoje está presente também na Europa e na África. Tudo isso a partir de São José, onde ela chegou ainda jovem para se tratar da tuberculose. E não saiu mais daqui. Ela recuperou a saúde e encontrou sua grande vocação, ajudar o próximo. E para falar sobre a vida e o legado de Madre Teresa, eu recebo hoje em nosso programa as irmãs Vera Letícia e Simone Santana. Irmãs, muito obrigado por aceitar nosso convite e eu quero me dirigir primeiro à senhora, irmã Vera Letícia. A senhora teve o privilégio de conviver com Madre Teresa. Quanto tempo foi isso? Praticamente que eu vivi com ela, assim, não presente diuturnamente, mas presente quando precisava, 11 anos. Até os seus últimos dias? Até os últimos dias dela. Que foi em 1972, quando ela nos deixou. 1972. E essa convivência, da sua experiência, da sua convivência, qual você acha que foi uma característica marcante de Madre Teresa? Olha, Madre Teresa era uma pessoa assim, silenciosa, focada naquilo que ela desejava fazer, mas principalmente ela estava centrada naquilo que Deus queria dela. Então ela buscava, ao mesmo tempo, não perder o foco daquilo que ela via como necessidade real, mas também ver o que Deus queria dela, né? Ela fazia isso de um jeito, ela comandava ou ela conseguia, sem falar muito, que todos estivessem comprometidos com aquele projeto? Então, ela era uma líder nata, né? Uma liderança muito boa, mas uma liderança que não impunha. Era uma liderança que fazia a participação de todos, comunhão de todos, né? E era uma pessoa também, líder, como líder, ela era bem firme, né? Enérgica nas propostas dela. Mas a gente percebia que o valor dela estava justamente nessa retidão de colocar o foco no essencial. Irmã Simone, ela chega em 22, né? Vindo se tratar de tuberculose, ainda jovem, veio junto com a mãe na verdade a trouxe para cá. É bom lembrar, a nossa região era considerada uma região propícia para o tratamento de tuberculose, dizia-se que o clima era muito propício, aliás, isso foi motivo num programa, nosso segundo programa, aqui nós tratamos do período sanatorial, né? Como é que foi essa chegada dela aqui em São José e esse início do tratamento? Bom, a Madre chegou aqui em 7 de junho de 1922, justamente na estação ferroviária que nós conhecemos. Naquela época se usava muito o transporte, o trem parava aqui. Ela veio mesmo para se tratar de tuberculose, ela se formou professora, aos 18 anos se formou professora, aos 19... Em São Paulo? Em São Paulo, porque ela nasceu em São Paulo, capital. E ela formou-se professora em 1919, quando ela tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos, ela foi acometida pela tuberculose. E como o senhor disse, aqui era uma instância climática, as pessoas vinham mesmo para se tratar. Ela veio com a mãe e com o irmão, pararam ali na estação de trem e de charrete, porque naquele tempo, né, não é que havia carro, de charrete, elas foram até uma casa que haviam alugado previamente na rua Claudino de Pinto, número 10, ali perto do Colégio Tablô, onde fica o Tablô hoje. Perto da Praça Maurício Cury, ali um pouco para baixo. Exatamente, essa da Praça Maurício Cury. Uhum. Mas vamos lá, ela chega aqui em 22, começa a se tratar, e como é que ela começou a se vocacionar, né? O que ela começou a se importar a fazer um trabalho, na verdade, olhando para os outros? Na verdade, a Madre Teresa, antes de ser irmã, ela se chamava Dulce Rodrigues dos Santos, que é o nome civil, digamos assim. Maria Dulce? Dulce Rodrigues dos Santos. E ela, desde muito cedo, ela quis ser religiosa. Queria ser religiosa de clausura dedicada à oração. Vindo para cá doente, os planos dela mudaram completamente, porque é claro que o Carmelo, uma congregação de clausura, não ia aceitar uma jovem doente.
Então, ela vindo para cá doente se tratar, ela começou a olhar o entorno e ela viu que a situação dos doentes em São José dos Campos era muito triste. Os doentes às vezes morriam pelas calçadas, principalmente o doente pobre, né? Que era, quando vinha, não tinha recurso, não tinha como pagar a pensão de um grande sanatório, não tinha como alugar uma casa. Então eles ficavam às vezes em lugares assim muito insalubres, muito escuros, muito úmidos. Não tinha realmente ninguém por eles. E ela, jovem, mesmo doente, não é que ela estivesse bem de saúde, ela estava doente, mas ela começou a olhar o entorno e ela ficou muito compadecida da situação dessas pessoas. E começou a fazer aquilo que ela podia, isso eu acho bonito, não é que ela teve uma ideia mirabolante, uma coisa grande, é a pessoa, o que eu posso fazer, né? E ela começou então a visitá-los. Foi assim que começou o trabalho da Dulce, da Madre Teresa. É importante lembrar que é uma doença de alta letalidade, né? Você tinha um percentual de pessoas que faleciam em função da tuberculose. Algumas pessoas se curavam, algumas inclusive parcialmente, né? Com a perda parcial do pulmão. Eu já comentei no programa, meu avô foi tuberculoso, ele perdeu um pulmão, mas ele viveu a vida toda até a década de 90. E aí ela conhece o Dr. Nelson Dávila, né? Que era um médico sanitarista, que depois veio se tornar vereador e colaborou com a cidade. E nesse início eles se ajudaram, foi isso? Na verdade, ele foi quem tratou dela, né? Foi médico dela. E depois que ele viu esse dom que ela tinha, né? Para visitar, para ajudar, ele começou também a ajudá-la. Principalmente quando um tempo depois ela organiza uma pensão, que ela foi dando um passo a mais. Ela percebeu que ela poderia organizar um espaço para cuidar principalmente das moças tuberculosas. E nesse momento, Dr. Nelson Dávila, as irmãs dizem que ele foi um verdadeiro pai, né? Uma pessoa que realmente a acompanhou, cuidando da saúde dela e ensinando a cuidar daquelas moças que estavam com ela, mas ensinando nos mínimos detalhes, a alimentação, a higiene, como era o contágio, o que ela devia fazer. Ele foi mesmo professor, né? Grande professor. E ela fez isso, ela já estava curada nessa época ou não? Ela ainda estava em final de tratamento? Ela estava já próximo da cura, né? Mas assim, digamos assim, praticamente curada quando ela montou a pensão. Mas a gente sabe que quem teve tuberculose tem que ter a vida inteira uma atenção. Uma atenção, porque fica um pouco mais debilitado, né? A questão pulmonar, a questão respiratória fica um pouco mais debilitada, né? Irmã, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos um pouco para falar um pouco do trabalho dela a partir dessa primeira pensão de ajuda, principalmente às mulheres tuberculosas. Okay. Pessoal, vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente que Vale. Hoje falando sobre a belíssima história de amor e solidariedade de Madre Teresa. Não saia daí.